Começou. Muito boa noite, pessoal. Estamos aí finalmente de volta com o programa Radar FIS, depois de algumas férias aí um pouco mais prolongadas, mas a gente estava ajustando a agenda e hoje a gente tem o prazer de receber a equipe de gestores aqui da Hectare. Então, eu estou aqui com o Eduardo. Eduardo, tudo bom, Kátia? Seja muito bem-vinda. Kátia, seja muito bem-vinda. E... Opa, beleza. Boa noite, Losnak, tudo certo aí com você? Então hoje a gente vai falar assim, um pouco da Hectare como um todo, falar um pouco do fundo Hectare, né, que é um fundo high yield, falar também do Tord, e aí eu trouxe esses dois campeões aqui para a gente falar isso. Eu não vou fazer mais introduções, eu vou pedir para você, Eduardo, para você, Kátia, escolham aí, né, já que a gente está aqui fazendo esse bate-papo, queria entender um pouco mais, contar para o público, dar um overview, né, da Hectare, contar também o background de vocês, profissional, etc e tal, e falar um pouco mais também dos produtos, além desses produtos que a gente vai comentar um pouco mais no detalhe, mas dar um overview se tem alguns produtos novos e tal, qual que é o interesse aí da gestora como um todo, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado por aceitar nosso convite e esperamos que esse seja o primeiro bate-papo de alguns outros que teremos aí durante o ano, tá bom? Com certeza. Quer começar? Começou? Não, por favor. Obrigado, vamos lá. Então, primeiro aí, obrigado pelo convite. Obrigado. Não sabia que era o primeiro programa depois das férias aí, uma honra para a gente estar aqui. A Hectare começou, eu acho que o HCTR hoje é o nosso carro-chefe, foi o primeiro produto, um foco em CRI de lastro pulverizado, tá? A gente agora está derivando aí para outros produtos, então começou a aparecer aí o Student Housing, onde a gente tem um objetivo de renda residencial com desenvolvimento também. Uhum. Temos Tordesilhas, a Kátia Toca vai estar aí para contar melhor, em que a gente entra um pouco mais com participação de equity nos projetos. Eu acho que o que nos diferencia lá é fugir um pouco do comum, é fazer coisas diferentes, é entregar aí para o nosso cotista a oportunidade de participar de produtos diferenciados. Então hoje, de novo, carro-chefe HCTR 11, CRI de loteamento, CRI de multipropriedade, vamos ter uma hora aí para falar em bastante detalhe, e daí estamos aos poucos começando a derivar para outras coisas. Você quer complementar? Não, eu acho que talvez uma das coisas que diferencia a casa mesmo da Hectare, eu acho que o mercado já até aprendeu, é a nossa especialização, né? Como a gente acabou focando muito em alguns setores, em alguns tipos de papéis e veículos, trouxe para a gente uma vantagem competitiva muito legal na originação, então nós somos muito rápidos em identificar oportunidades e captar essas oportunidades para os nossos fundos, e o segundo é o formato do controle que a gente tem no processo inteiro. Então, desde o momento em que a gente entende que a oportunidade existe, até o momento em que a gente coloca o ativo para dentro e depois faz o monitoramento, eu diria que hoje não tem nenhuma outra casa no mercado que faça com, eu diria, com a maestria que a gente tem feito até então. Tem problemas? Óbvio que tem problemas. Mas eu acho que se você comparar a gente com o resto do mercado, a gente conseguiu trazer aí para os nossos investidores um diferencial bem grande do total. Acho que só para fechar o que somos nós na Hectare. Né? Legal. Tá ótimo. Certo. Boa noite para vocês, né, Kátia e Eduardo. Boa noite também, Guilherme. Acho que um ponto assim, que muita gente questiona, né, acho que assim, o tamanho da indústria, né, vis-a-vis, acho que o tamanho de cada produto. Assim, acho que a gente já conversou com vários FOFs, né, eles falam assim, que acho um teto, né, realmente seria 1% da indústria para também poder ter uma liquidez, uma maleabilidade maior, né. E realmente quando a gente olha para a CRI, né, quando você tem um patrimônio de 50 a 100 milhões, para você diversificar, né, com a regra da CVM, no máximo 10%, você vai fazer aquisições de 10 milhões, agora vocês estão chegando já quase a R$1 bilhão, né, com o HCTR 11, né? Então você consegue realmente comprar CRIs maiores, né, e realmente não precisa mais rachar o cheque com ninguém, acho que é uma coisa mais simples, né? E acho que se eu puder comentar um pouco assim, o que vocês olham assim para o portfólio atual e mandar assim, tipo, o portfólio, sabe, daqui a 2, 3 anos, assim, acho que a barra que vocês tinham, vamos dizer assim, no ticket de 30 milhões, agora realmente aumenta bem mais essa barra, né? Assim, a originação é facilitada ou não? Se puder comentar também, acho que essa dinâmica, né, de que você acha que casos mais específicos, né, com um ticket de 30, console um ticket de mais de 100, realmente acho que fica um pouco mais disputado. Então, se puder comentar um pouco como está mudando essa cabeça, né, da gestora, né, de sair acho que de um nicho de um ticket de 20, de 30 e ir para um nicho um pouco maior. E realmente, assim,
dado que a gente tem um número muito grande de crises, assim, qual que é o conforto também de vocês acompanharem todos eles, ou realmente a ideia seria esperar, assim, acho que eles irem morrendo, irem expirando, né, irem realmente sendo amortizados, e os próximos passos realmente vão ser esses próximos passos maiores, vamos dizer assim, acho que a ideia, acho que você puder comentar um pouco, acho que dessa mudança de patamar, né, que vocês começaram realmente com um fundo de 20 milhões, né, foi realmente, já está chegando agora quase em 800, 900 milhões, então realmente foi quase um ano e meio, né, assim, foi realmente, acho que foi um crescimento, acho que a gente nunca viu na indústria tão rápido, tão pujante, né, realmente todas as alocações foram bem sucedidas. Então, se você puder comentar um pouco da dinâmica, assim, do fundo, né, o que vocês olham, assim, acho que seria uma boa início de conversa, né. Tá. A pergunta foi longa, deixa eu ir organizando a resposta aqui, você vai me cortando se precisar, tá? Mas eu acho que você tocou num ponto fundamental, a mudança de tamanho e como isso se reflete para o nosso dia a dia. Então, realmente, quando o fundo tinha menos de 10 milhões, pela regra da 555, operação máxima de tamanho 10 milhões. E um CRI é um instrumento de dívida que tem um custo fixo. Então você tem a due diligence, você tem a due diligence jurídica. No nosso caso do pulverizado tem uma due diligence da carteira. A gente tem uma empresa que serve, que vai lá analisar recebível por recebível, o que é verdade ali, o que não é. Você tem o custo da securitizadora, você tem o custo da CETIP. Então, uma operação de CRI de menos de 10 milhões é meio ineficiente para o tomador. Então, a gente ficava num mata-burro ali. Tipo, eu não posso fazer mais de 10 milhões, mas se for menor que 10 milhões também é ruim para quem está tomando. Então, aí, solução, dividir ticket com outras casas, ou fazer operações com caras menores e que mesmo sendo ineficiente para o cara vale a pena, mas que também não é o ideal. Então a gente tinha essa dificuldade lá no começo do fundo. Agora, com 850 milhões que a gente está hoje de patrimônio, porque a operação tamanho máximo 85 milhões, começa até a ficar grande, quer dizer, são poucas empresas que conseguem absorver um CRI desse tamanho. O que vai acontecer é que a gente vai ter menos operação que bate nesse limite máximo dos 10%. O que é a vantagem disso? A gente vai passar a ter um fundo mais pulverizado, aí não estou falando da pulverização do CRI, mas da pulverização do fundo. Então, o fundo de 100 milhões dificilmente teria mais do que 10 operações. O fundo com 850 milhões provavelmente vai ter, e tem, né? Hoje a gente tem mais de 30 CRIs na carteira, isso é um fator que ajuda a diluir o risco para o cotista. Sim. Nos cria uma demanda de ter mais braço para controlar as operações, o ponto que você falou também. Então, assim, isso a gente não vê problema de escalar bastante. Eu vou ter que aumentar o time e eu estou aumentando o time conforme a empresa vai crescendo, conforme os fundos vão crescendo. Então, acho que para o cotista é vantajoso esse crescimento. Aí vamos falar de que tamanho a indústria pode ter. Na minha opinião, o mercado de recebível imobiliário, do mercado de CRI, ainda está engatinhando no Brasil. Tá? E aí eu acho que tem muito uma questão de o quanto o governo se intromete no mercado de crédito. A gente já teve um cenário no Brasil que já está mudando, de se você pega todo o crédito disponível na economia, mais de metade vem do governo, vem do BNDES, da Caixa Econômica, dos bancos públicos. Quando você tem essa situação, fica difícil o setor privado entrar. Crescer, sim. E a gente está, desde o Temer, aí com uma linha mais liberal, ou seja, de tirar o governo do jogo. Então o BNDES parou de ser um grande emprestador da economia. As grandes empresas estão indo captar via CRI. Aí não é muito o nosso mercado que a gente faz o pulverizado, mas a indústria como um todo está absorvendo essa demanda por crédito que antes o cara se alimentava no BNDES. A mesma coisa no pulverizado, Caixa Econômica, SFH, caderneta de poupança servindo de funding para o mercado imobiliário. Quanto mais isso diminuir, mais o mercado financeiro tende a entrar e mais oportunidade para a CRI vai ser criada. Então, eu acho que a indústria tende a crescer muito e a gente quer participar desse crescimento, pulverizando aí cada vez mais a carteira do fundo. Entendi. Então dá para escalar bem aí. Só eu acho que dá para escalar bem. Dar uma calibrada no time. Eu acho que a gente está sendo meio pioneiro nessa indústria.
A gente começou muito nichado aonde o SFH não chega, Sim. que é loteamento e multipropriedade, mas eu acho que a gente tem tudo para ter outras avenidas de crescimento conforme SFH deixe de ser uma opção. O mercado tem, né? Tem contas aí que o pessoal faz de trilhões de VGV para os próximos anos, né? Assim, o mercado de mortgage-backed securities, que é meio CRI americano, é $1 trilhão, literalmente. Não compara, lógico, no Brasil você tem que dividir por 10, mas mesmo dividindo por 10... Sobra bastante. CRI no retrasado, no passado foi um pouco menos, no retrasado foram 20 bi de real, entendeu? Sim. Os Estados Unidos faz $1 trilhão por ano. A gente está muito longe do que pode ser esse se você pegar só a indústria de bonde municipal americana, você já... É isso, quer dizer, nunca vamos chegar lá. Aqui de Estados Unidos por 20, a gente ainda está longe. Está longe. E falando um pouco de essa expansão, mas em termos de geografia, como é que vocês veem, onde que dá para expandir? Eu queria que você comentasse hoje como é que está o fundo e qual que seria a região mais promissora, ou enfim, que vocês preferem? Vocês têm conforto de fazer? Acho que só para adicionar a pergunta, uma coisa que a gente viu, né, realmente, acho que tanto a Hectare, né, quanto a TG Core, né, a Tegar ali, eles foram para geografias onde, assim, que não eram óbvias, né, que realmente os grandes bancos, né, que faziam CRIs não atingiam. Então, acho que uma discussão, né, que a gente até levantou também com o Diego, né, da TG Core, acho que foi justamente essa, assim, acho que o mercado não explorado realmente te dá um yield melhor. Aí a discussão, acho que se eu puder comentar também, acho que por quanto tempo esse mercado, entre aspas, não é explorado, né? Que o mercado de capitais vai chegar lá e a gente vai ter uma arbitragem um pouco melhor, vamos dizer assim, de maneira mais geral, né? Eu acho que é isso, vai chegar, ao chegar tende a comprimir taxa, mas eu acho que aí vai muito num ponto que a Kátia trouxe, quer dizer, a nossa eficiência para estar nesses lugares, na originação, 2, depois do controle das operações, entendeu? Então, hoje a gente tem uma rede de contatos para originar em todos os estados que você possa imaginar, e a carteira mostra isso, quer dizer, a gente tem projeto em todas as regiões do Brasil. Quando fala de loteamento, é literalmente qualquer lugar, quer dizer, não sendo um grande centro urbano, o brasileiro gosta de casa, gosta de comprar o terreno e construir a própria casa. Para um certo extrato de renda é o que ele consegue, não é nem o que ele quer. E aí, seja cidadezinha desse tamanho, é lógico que em São Paulo não tem espaço para loteamento, mas sair dos grandes centros tem espaço. É um mercado muito de incorporadores locais. Então você pega o maior player do mercado que vem na cabeça, é a Alphaville. A Alphaville não deve ter 2% do mercado brasileiro de loteamento. Então, é ultra pulverizado e a gente tem bastante relacionamento com esse mercado ultra pulverizado. E 2, a gente tem muita estrutura, e aí eu acho que é o ultra relevante do pulverizado, estrutura para controlar essas operações. Entendeu? Então, cada loteamento são lá 500 famílias, cada um boleto emite de um jeito, o cara paga na boca do caixa, o outro paga por cartão de crédito, quando é multipropriedade é mais comum. Então, assim, a gente tem parceria com uma empresa de servicer que tem mais de 100 pessoas e que nos dá a tranquilidade de saber que eu vou conseguir controlar esses recebíveis, entendeu? Eu acho que quem não está pronto para fazer isso, é melhor se preparar antes de vir para o jogo. Que vai vir, uns mais estruturados, outros menos. A concorrência tende a baixar a taxa, a gente está pronto para isso. Então, assim, o mercado vai ficar mais difícil para a gente, mas eu acho que o tempo de história, a escala que a gente tem, vai nos gabaritar aí para ser um líder nesse mercado. Sem dúvida. A própria agilidade que a gente tem em dar retorno para essas incorporadoras acaba ajudando muito na parceria, porque para eles às vezes a velocidade até é melhor do que ter uma taxa melhor em 3, 4 meses. Ele precisa terminar aquele empreendimento naquele momento, precisa terminar a obra e nós estamos lá junto, fazendo as coisas rápido, né? Então isso acaba fazendo... Levantar da cadeira e... A gente levanta e vai lá, né? Aconteceu muito recentemente, mandado que eu falo, mas tem um concorrente teu aqui me dando assim, me dando assado, e no final com uma proposta de taxa maior, a gente conseguiu levar a operação, entendeu? Porque o cara percebeu que ia estar junto com alguém mais estruturado. Exatamente. Acho que você comentou do Tegar, a gente vai falar do Tegar aqui, mas a proposta dele é que em algumas regiões ele não tem conforto, então por isso que ele entra com equity em vez de dívida, né? Aí dívida ele está mais em São Paulo, esse tipo de coisa, essas praças.
Em relação a isso, lógico, o Tord, sei que sim, mas o hectare, há alguma intenção ou entrar com equity ou é CRI mesmo? Não, é CRI mesmo. A gente, com o fundo crescendo agora, está fazendo alguns investimentos pontuais em fundo imobiliário. Tem o Student House que já está divulgado. Eu posso falar que o informe mensal de dezembro já saiu. Quem viu lá viu que aumentou a posição em fundo imobiliário. Sim. A gente está publicando amanhã o relatório mensal. É um fundo imobiliário que não é da casa, foi uma oferta 476 de outra gestora. Então, assim, pelo tamanho do fundo, chega coisa interessante para a gente vai ter um pedacinho ali pequeno para investir através de veículos ou nossos ou de terceiros. Mas o carro-chefe, 90% da carteira vai continuar sendo CRI e CRI pulverizado. Tá certo. E em relação a gente teve aí também muito questionamento durante a pandemia em relação ao controle, né, da carteira. Né? Então, como é que foi a proatividade, né, e como é que é? Você falou da Service e tal, que tem mais 100 pessoas, enfim. Mas como é que funciona, se você puder contar para o pessoal, para os cotistas, enfim, o pessoal que está assistindo a gente, como é que funciona o processo, né? Então, foi proativo durante a pandemia, teve um contato mais direto para saber como é que está, ou sentiram alguma coisa? Bom, a gente sabe que no relatório gerencial a gente lê, não sentiu assim uma coisa muito, mas se você puder comentar e também acho que qual o conforto na operação, né? Porque o CRI não é uma operação de crédito puro, né? Não é uma operação simples, então você tem várias amarras, né? Que confortam um pouco mais a operação. Então, entrar um pouco foi nessa... assim, sempre foi muito proativo e aumentou durante a pandemia. Tá? Então, como é que a gente controla os recebíveis? Tudo passa pela conta da securitizadora e a Servicer consegue identificar comprador por comprador, quem pagou na data, quem antecipou a parcela do mês seguinte, quem não pagou, sabe tudo. E a gente mensalmente recebia esses relatórios, tratava lá e ia tendo a ideia de como estava a adimplência de cada projeto. O que a gente mudou durante a pandemia foi passar a fazer esse acompanhamento semanal e não mais mensal. E acabou que foi um negócio que ficou, meio que passou... Agora está voltando, mas assim, as coisas melhoraram bastante no segundo semestre em termos de adimplência das carteiras, de vendas, de tudo. E a gente manteve essa dinâmica de passar a olhar semanal e não mais mensal. E aí, muita interação com os incorporadores, entendeu? Sim. Então, a gente tem desde os caras mais proativos, que eu ligava para falar, a carteira está desse jeito, ele já tem um war room montado aqui dentro da empresa, a gente liga cliente por cliente, quando o cara liga, até o loteador mais perdidão ali no interior, falou, puta, sério que não estão pagando? Não, deixa eu ver o que eu faço aqui. Entendi. E aí dava a resposta, mas assim, extremamente proativo como sempre foi. Legal, bacana. E você puder comentar um pouco também, Eduardo, você acha que a gente vê no hectare, né, assim, acho que no HCTR, né, que ele tem o mesmo CRI, você tem a emissão sênior, a subordinada, até a mezanino às vezes. Então, se você puder comentar um pouco assim, qual que é a dinâmica de você fazer várias séries, né, e não fazer uma série única, né, realmente uma sênior somente, né, e sei lá, você pensa em vender uma parte, vamos dizer assim, ou realmente você tem mais conforto em fazer essa divisão no CRI, vamos dizer assim? Às vezes a divisão, a gente não entra na mesma proporção que a divisão do CRI foi feita, entendeu? Certo. Então o CRI é 30% subordinada, 70% sênior. Eu pego 90% sênior e 10% subordinada. Então isso me permite dosar melhor a minha exposição ao risco daquele projeto. Vender, eu não penso em vender CRI lá, tá? Assim, dá muito trabalho originar, controlar, quer dizer, teria que ser para fazer um ganho muito expressivo para fazer uma venda. Então, é mais nessa linha de ajustar o peso. Ajustar o peso, de repente entre fundos, o Tord toma mais subordinada, eu tomo mais a sênior. Não necessariamente seguir a mesma proporção. Se você olha operação por operação lá, geralmente... Se eu estou em mais de uma série, eu tomo, mas não estou na mesma proporção que a série foi... As séries do CRI foram definidas. Tá, o empreendedor costuma também pegar a subordinada ou não? Assim? A subordinada do empreendedor é meio direto como ele cede a carteira inteira e só precisa de um pedaço para residual, pagar, tem residual do pagamento. O residual dele é a subordinação. A gente tem uma única operação que o incorporador aportou mesmo no CRI comprando a cota subordinada. Entendi. Tá. Você poderia também acho que discutir, né, acho que aproveitando o mercado, assim, como funciona essa divisão de
entre aspas, vamos dizer, de alocação, né? Assim, vocês recebem, vocês originam tudo junto e realmente depois quando conclui, né? Aí realmente uma parte vai para um fundo específico STR11, outra parte vai para outro fundo específico que é o TORD11. Assim, como funciona essa divisão? E aí realmente, como você contou, assim, o TORD, né, tem uma preferência um pouco mais apimentada, um pouco mais agressiva e realmente o Octari tem a sua agressividade, mas fazendo uma comparação, né, relativa é um pouco menos agressivo que o TORD. Então, se você puder comentar sobre essa questão de pesos, né, também acho que como eu diria patrimônio... que é bem menos agressivo, mas enfim, é tudo uma questão qualitativa, relativa, isso é. Bom, você quer falar? Assim, além da gente brigar, obviamente, amigavelmente. Tem as brigas lá, mas assim, é bastante independente as decisões aqui, eu com o meu time, a Kátia com o time dela. Então, assim, cada um olha, diz o que quer, tem esse alinhamento que a gente criou com as teses específicas de cada um, mas assim, quando chega é muito óbvio o que faz sentido, mas aí a gente discute para ver o que e às vezes que também, efetivamente é caso a caso, vamos dizer assim. Não é só isso, porque também você tem que lembrar que as nossas captações não são sincronizadas, né? Então também tem muito de onde que está a reserva de caixa hoje, porque a originação vem todo dia, a gente está sempre trabalhando. Então, se de repente eu tenho um caixa um dia e ele não tem caixa, óbvio que eu posso fazer um balanceamento diferente para garantir a alocação desse caixa. Mas no médio prazo, a briga é essa, assim, o TORD é agressivo, então obviamente as coisas mais agressivas vão no TORD, né? O nível de risco, justamente por ele ser agressivo, vai ser um pouquinho maior e lá no HCTR a gente acaba tendo uma alocação menos agressiva. Mas tem, obviamente, o caixa dita muito também a decisão que a gente toma no momento. Uma tradição da casa, como vocês já sabem, a gente não deixa dinheiro parado em caixa, né? Então, até a gente mexe batada literal, assim, não pode ficar dinheiro parado, dinheiro parado é perdido para os nossos investidores. Sim. Então, nós levamos primeiro isso em conta e depois, dentro da estratégia de cada fundo, independentemente, a gente faz a alocação. Né? Certo. Se você puder comentar, acho que, então, Eduardo, acho que mais a questão também, que você puder também, acho que olhar assim, a visão do TORD, assim, claro. Qual que é o mix-alvo, assim, que você falou assim, realmente, né, você tá com o HCST, né, do Student Housing, você quer entrar também em outros FIIs, né, de outras gestoras, e você tem também a parte de multipropriedade e também de loteamento. Assim, se você puder falar assim, acho que, já do que o fundo também vai crescer bastante com essa oferta recente, né, qual que seria o mix-alvo, né, e também se você tem conforto, né, assim, acho que de permanecer com uma carteira, entre aspas, global de, sei lá, de inflação mais 11%, acho que vocês estão fazendo hoje. Então, assim, se você puder acho que, dar uma olhada, assim, acho que... E também acho que você também, né, Kátia, você acha que... Lógico. Essa carteira também, assim, mix, né, de equity, de FII e também de CRI, né, onde vocês... Ou, sei lá, uma coisa mais maleável, assim, acho que vejo mais oportunidade, né, em FII, então eu compro mais FII, vejo mais oportunidade em CRI, então vou ajustar, se puder comentar também essa parte de pesos. Não, só antes, já que você vai falar um pouco do Student House, tem uma pessoa que perguntou, é só para você explicar um pouquinho assim por cima como é que funciona, e o pessoal tá falando para a gente encurtar as perguntas e deixar falar aí mais. Essa brincadeira é isso. É sacanagem, não liga não, intriga. Vamos lá, acho que mix. A ideia, como eu falei, fundo imobiliário é uma coisa mais pontual, que pelo porte que o fundo ganhou, muito oportunístico, a gente se identificar alguma coisa vai fazer, mas a ideia é que não passe de 10% do PL. 90% tem que ser CRI. Dentro desse 90%, não tem muito um número de vou estar mais alocado aqui, ou uma meta ideal de alocação por segmento, tá? A hora que cresce muito multipropriedade, fala, vamos tentar trazer mais loteamento para balancear, mas nada muito específico. Cada operação é muito única, se a gente gosta, a gente põe para dentro. Então, se isso desbalanceia um pouco o mix em algum momento, a gente não vê problema. A gente fez uma operação de shopping center agora, recente, é super interessante, tá? Eu acho que ela tem, e talvez a gente esteja pecando um pouco no quanto a gente explica no relatório, mas nos fóruns eu vejo muita gente com dúvida, mas esse CRI está com a inadimplência alta, não é legal. Assim,
os projetos de loteamento e multipropriedade, o recebível é de compra do imóvel. Então o cara comprou, depois que terminou de pagar, acabou o recebível. Não, a inadimplência, por definição, é estrutural, vamos dizer assim, né? Sempre vai ter alguém que desistiu, né? Sei lá, perdeu emprego, assim, então sempre tem alguma... Não, é isso, mas é que a diferença dessa operação é que, por enquanto, a gente só tem receita das luvas das lojas que foram vendidas, porque o shopping ainda está em obra. A partir do momento que o shopping ficou pronto, a gente aí passa a ter a receita de aluguel e essa é o resto da vida, entendeu? Diferente de um projeto de incorporação que acabaram de pagar, está quitado e acabou, o shopping vai continuar gerando o aluguel para sempre. Então, assim, agora esse shopping está num momento mais difícil, que é porque o cliente dele é um varejista que está sofrendo com a pandemia, a loja dele não está pronta e ele tem que pagar o direito de uso de ter a loja que vai ficar pronta daqui a um ano. Então é a receita mais instável. A hora que ficar pronto, aí é o aluguel, quer dizer, parou de pagar o aluguel, sai. Então tende a estabilizar muito depois e a gente fez a operação sabendo disso, que ia ter esse curto prazo desafiador. E mais, é uma operação de 380 milhões, foi justamente nessa que o incorporador botou mais 50 na cota subordinada, tá? Então é 380 mais 50. Tem um contrato assinado com a empresa que vai pagar, que vai operar o estacionamento, onde ao receber as chaves ela paga 100 milhões de luvas. Então, quer dizer, você tem uma receita contra... É uma empresa das... Eu não sei se eu posso falar o nome, mas se você pensar 3 aí que estacionamento é uma dessas 3. Grandes. Que ganhou a concessão? Não, deixa eu separar. Não. E ela vai fazer uma TED lá de 100 milhões assim que o shopping ficar pronto. É 1/3, 30% do valor da dívida. Então, assim, é das operações mais seguras que a gente tem dentro de casa e eu acho que como é muito diferente das outras, ela está gerando mais dúvida nos cotistas. Tá? Então, assim, não é nem loteamento nem multipropriedade, mas a gente viu uma oportunidade, o CDC, né, o Circuito de Compras, é o que está fazendo a feirinha da madrugada, lá onde os camelôs vão ser alocados. Então, assim, era um projeto diferente, esse CRI rodou o mercado, ninguém queria, a gente entrou lá, arrumou e ele virou uma operação super, super saudável. Então, coisas desse tipo a gente vai fazer, tá? Que não necessariamente sejam só loteamento e multipropriedade, embora sejam os mercados que a gente tem mais expertise e tende a fazer sempre mais coisas. Esqueci a tua pergunta. Student Housing. A tese é desenvolver, então é um fundo de desenvolvimento mesmo. O primeiro projeto que PUC Obra começou 2 anos atrás, está ficando pronto agora, perto da USP. A gente está... Também não posso ainda abrir muita coisa, mas assim, esperem um produto interessante, diferente e novo no mercado. Tá? Quando inaugurar, e logicamente as aulas voltarem, né? Sim. Para quem morou em República e conhece aí, vai ser disparado a melhor opção para o aluno da USP que vem de fora de São Paulo morar enquanto estiver aqui, num preço acessível. Tá? É um produto inteligente, bacana, talvez eu esteja falando a mais do que eu posso aqui, mas assim, aguardem boas novidades. Concorrente do CRUSP ali, mas de alto nível. É um CRUSP num patamar elevado. Um patamar elevado, tá bom, então, exatamente. Beleza. CRUSP Nutella. Então, só responder então do Tordesilhas de alocação que você pediu. Então, basicamente, o Tordesilhas, ele é, por natureza, um fundo agressivo. Ele nasceu já com esse conceito de que a gente quer entregar um produto que possa entregar no médio e no longo prazo um yield melhor para o nosso investidor, mas como tudo que está começando, né, ele tem uma parte dele que não é performada. Então, em termos de alocação, o que é a nossa estratégia? Né? O equity no médio e longo prazo vai chegar em torno a 2/3 do fundo, não deve ultrapassar isso. Os outros, 1/3 restante, a gente vai estar alocando entre outros fundos e CRIs. Tá, no médio e longo prazo. Mas para começar, a gente começou a investir em equities não performados logo no começo, que é um fundo de desenvolvimento, né? Ele é um fundo que realmente está buscando, então eu preciso entrar early stage, eu preciso entrar no começo das obras para poder, exatamente, para conseguir ter o yield. E ele demora um tempo para maturar. Então, a ideia é que agora a gente não ultrapasse 40% não performado, porque justamente eu vou chegar nos 2/3 a hora que esses
equities começam a performar, aí eu aumento o não performado, então na média eu vou estar sempre entregando um yield interessante para o meu investidor em qualquer prazo que a gente está falando. Então você pode ver, ele pode estar pagando ligeiramente melhor, eu falo bem ligeiramente, na brincadeira interna, obviamente, mas é porque exatamente ele está nesse início, a gente tem lá se você olhar o yield sobre o que está performando, é um yield fantástico. Obviamente que eu tenho que pagar o carrego desse desenvolvimento aqui na brincadeira. Mas a ideia dele é essa. Então, no médio e longo prazo, a hora que esses equities começarem a performar e começar a pagar lucro, aí sim eu vou começar, na realidade, a diminuir a participação do CRI, que hoje ele está uma participação mais de 60%, vou diminuir e aumentar o equity aqui desse lado. Mas enquanto isso não acontece, eu continuo nessa performance que vocês têm visto, que é 60 e poucos por cento o CRI, 40% dos equities, tá? Aí você perguntou da alocação dos fundos, né? A gente tem alocação em alguns fundos, nós gostamos de fazer seed money em fundos que a gente acredita que vai entregar também essa agressividade, tanto em resultado quanto risco. Então, HCTS, nós entramos lá, né? Nós fomos lá, o que demos check-in inicial lá, né? Porque a estratégia era exatamente essa. Ele também tem um fundo de desenvolvimento, que a ideia é entregar alguma coisa diferente para o nosso investidor. Certo. Então, está totalmente dentro da nossa estratégia. O outro fundo que a gente tem é o Ankara. O Ankara, na realidade, ele é um fundo nosso mesmo, gerido até pelo mesmo time, que a ideia nossa é começar o embrião lá e a hora que ele crescer, a gente abrir ele para o mercado também lá na frente, se tudo der certo. No relatório, a gente tem divulgado que ele é um piloto. A gente gosta de comprar ativos bons de donos estressados, porque a gente entende que, na realidade, esse é o melhor momento para você conseguir uma taxa de desconto num ativo que eu possa ter liquidez. Acho que o desafio se eu puder, acho que o desafio é que você consegue comprar realmente ativos bem estressados, né? Acho que o desafio é a liquidez depois, né? Exato. Você carregar e pagar o IPTU, etc. Por isso que eu chamo ele de piloto, porque a liquidez não é só vender, por incrível que pareça. No mundo de fundo imobiliário, você tem uma série de regulamentações a serem seguidas. Desde o administrador controlar absolutamente tudo, você achar um comprador que passe no seu due diligence, né? Então, na realidade, o que a gente fez? Falou, vamos brincar um pouquinho? Então, nós compramos 10 apartamentos, um preço excepcional, perto de 50% abaixo do preço de tabela, para vocês terem uma ideia do que para a gente é excepcional, e colocamos eles à venda. Vender muito fácil, mas daí o que aconteceu? O comprador, ele queria financiar na Caixa, não passava na Caixa. Não é assim que a gente pode vender, então a gente tivemos que mudar a forma de vender. Eu tenho que, na realidade, testar o nome do comprador antes de passar pelo meu processo, porque nós não somos uma corretora de imóveis na ponta, a gente tem toda uma responsabilidade para trás, né? Então, se o cara tem um primo que é político, eu não vou aprovar o nome dele. É primo, mas eu não vou aprovar o nome dele. Se ele tem algum problema de caixa, não vou aprovar o nome dele também. Então, a gente teve que mudar todo o nosso processo e a gente ainda está aprendendo. Mas eu acho que o potencial do Ankara é maravilhoso. Acho que agora a gente conseguiu azeitar, estamos vendendo as primeiras unidades. Eu, obviamente, não posso dar os números aqui ainda, mas eu acho que até esse primeiro trimestre a gente mata esses 10 apartamentos. E aí, obviamente, fala, pequena, o processo está bacana, como tudo que a gente faz lá na Hectare, eu tenho que ter o processo bem alinhado, bem controlado, os checkpoints, então não é diferente de como a gente controla os CRIs, é o mesmo formato para os imóveis. Então, assim que o Ankara estiver pronto, aí nós vamos decolar. Então, falando disso, essa é uma alocação, e aí ele vai ter que ter vida própria, porque para nós, dentro do Tordesilhas, ele vai ter esse negócio de dar o yield adicional, mas a hora que ele crescer, ele não deve passar de 5% do fundo, e a gente bota ele para fora de casa para ser um filho que cresceu. Acho que um ponto que você puder, assim, tem um desafio do student housing, realmente, assim, que você não consegue comprar, assim, um apartamento aqui, um apartamento ali, realmente, a ideia de vocês de construir do zero e controlar o ativo, né, realmente, você ter, sei lá, 100, 200, né, apartamentos num prédio só é uma coisa muito boa. E, assim, acho que olhando para o seu lado, assim, né, realmente, desses ativos, né, que você está comprando mais estressados, também tem o desafio da escala. Então, acho que se puder comentar um pouco essa questão, realmente, de... Como você falou, eu comprei 10 um piloto, né? Realmente está sendo feliz até o momento, mas assim, acho que o passo seguinte é de comprar 100, comprar 200 ativos estressados, a não ser que tem uma equivalente PDG quebre de novo, né? Acho que realmente não é tão fácil assim você achar o oportunidade de mercado. Não é fácil. Então... O que a gente tem feito e a gente aprendeu, nós estamos fazendo parceria principalmente com grandes bancos. Você compra a carteira deles, entendi. Porque, na verdade, o estressado já está na mão. Ele é o cara que conhece melhor os vendedores estressados do mercado, não é verdade? Então, a gente iniciamos um processo de parceria com alguns deles e na realidade, eles meio que
a ideia é ter um direito de preferência, eles apresentarem para a gente antes de ir para o mercado, porque a ideia nossa é dar resposta rápida, que para eles também isso é vantajoso, né? Porque carregar isso no balanço é um problema para os grandes bancos. Né? Então, essa é uma das coisas que a gente está fazendo. A outra é chegar perto também. Nós temos aqui no mundo de CRIs também um novo mercado que está aparecendo, né? Que são outras formas de você dar dívida e vai aparecer estressado lá. Não no nosso até, porque multipropriedade e loteamento até tem uma característica diferente, mas tem muito CRI de outro tipo de empreendimento. Então nós também estamos tentando fazer a parceria com essas casas que estão emprestando dinheiro para esses empreendimentos, porque obviamente para eu ganhar escala não dá para ir em um, né? Sim. Eu tenho que ter uma fonte. Então é isso que a gente está trabalhando hoje como estratégia macro, tá? Tá. E assim, só para ilustrar, acho que vocês puderem também comentar de maneira genérica, assim, acho que claro. Vocês têm, hoje o hectare tem ele entrega, vamos dizer, essa carteira, né, inflação mais 11, né, mais 11 e pouquinho, aí ver se consegue realmente, a ideia seria, se com essa nova emissão conseguir entregar isso também. Então acho que, Kátia, você puder comentar realmente, né, como você falou, né, assim, você pega o Ankara, né, você pega realmente o Student House, né, e tá realmente comprando o equity. Qual que seria o teu hurdle, vamos dizer assim, abaixo de uma taxa de retorno, né, de, assim, já que o teu concorrente, entre aspas, né, que é muito conservador, está fazendo 11, então realmente você está procurando alguma coisa bem acima de 11. Mas ele entrou numa época do mercado melhor, né? Brincadeira. Bater o concorrente aqui, às vezes dá um pouco de trabalho. A gente está suando lá, né? A gente soa. Ele fica lá tranquilo, olhando a inflação crescer. Caramba, meu Deus. O pessoal até fala, né? O melhor FII high yield do mercado. Só elogios, só dividendo. É uma inveja de irmão, né? Mas enfim. Bom, vamos lá, né? Você quer falar para eu acho que a pergunta anterior foi longa, eu esqueci. Ele está falando da manutenção. Eu ainda pensei na resposta enquanto você estava fazendo a outra. Eu vou repetir resumidamente. Ele quer ver se você mantém o teu cupom médio. Acho que assim, é o mercado que vai ditar, entendeu? Hoje a pressão está jogando um pouco para baixo, tá? E eu acho que é isso. É o juro ainda baixo, que a gente está começando a ver refluir, mas é principalmente a concorrência num mercado que antes a gente nadava de braçada mais sozinho. Então, o relatório último que a gente soltou, que a gente já comentava um pouco da alocação, já falava essa última tranche alocada a 10,5. Então não é o 11, mas também não estamos diminuindo muito, entendeu? E o que a gente está vendo hoje é nesse patamar. Eu falo que tem uma barreira simbólica ali no 10, porque cai do 10, um dígito já mexe um pouco com... Então é o que a gente tenta manter, mas as operações mais redondas, a cota sênior dessa operação do circuito de compras, por exemplo. Estamos lá 8 e estou feliz da vida com esse 8 na Sênior. Quase que o cheque do cara do estacionamento lá vai pagar essa operação inteira, entendeu? Então, com mais concorrência vindo, é natural que amasse um pouco. Com o mercado, se a taxa vier a subir mesmo, como está precificado aí, tende a voltar depois. A gente também não consegue impor um negócio se o vento do mercado aí estiver para o outro lado. Sim. Daí veio o Tordesilhas, né? Porque a nossa estratégia de equity também, obviamente, quando a gente está dentro de casa e a gente desenhou o Tordesilhas, foi muito pensando também como é que é o futuro, né? A gente não pode ficar nadando aqui nesse mar de oportunidade, porque a gente sabe que uma hora o mar começa a ficar menor, né? Para você ficar... Então, a ideia de você investir em equity é exatamente isso, é buscar o spread no médio prazo que mantenha uma taxa de retorno bom para os nossos investidores. Você perguntou qual é o nosso hurdle dentro de casa. Para equity, o nosso hurdle, assim, eu não aceito no papel, porque você sabe que papel é uma coisa, a realidade é outra, mas no papel, em equity, eu não aceito projetos abaixo de 20%, por exemplo. Ele tem que me entregar real, porque eu sei que vai ter sempre problema. Vai ser a obra que vai atrasar, vai ser a inflação vocês viram a inflação de construção no ano passado, né? Sim. Ninguém previa, todo mundo estava prevendo que ia ter alguma inflação, mas obviamente o que veio foi muito acima do esperado e desenhado por nós. Então tudo isso pode acontecer, então obviamente esse meu hurdle para equity acaba sendo um hurdle, até tem projetos que eu acho que o risco é maior, eu até aumento o hurdle ali para entrar, para justamente a gente poder entregar para o investidor uma taxa maior, né? Porque a gente sabe que os juros de CRI não vão ficar nessas taxas que estão hoje. A gente já sente pressão e vai continuar sentindo mesmo, tá?
Então, falando de hurdle, tanto que a gente até aceita o desafio, você pode ver, né, nossa performance é PCA mais 4. Então, eu tenho um hurdle interno que, bom, ninguém ganha lá em casa bônus se realmente não entregar algo bem acima disso, né? Sim. Então, é para isso que a gente está se propondo, né? Acho que quer falar? Não, pode ir. Tá, acho que é um ponto também que assim, acho que muita gente assim, acho que questiona, assim, acho que realmente né, o hectare começou com R$1.000, né, e realmente depois de várias gerações se ajustou para 100, e realmente hoje a gente vê né, o TORD a R$10. Assim, qual que foi a proposta assim, de surgiu R$10 do nada, assim, porque a indústria inteira foi moldada a R$100 o patrimônio. Então, assim, você pode comentar um pouco essa peculiaridade? Assim? De novo, a inovação nossa, né? Na realidade, a gente discutiu em casa, assim, qual é o ponto ótimo para ter liquidez, né? Porque, na realidade, um dos grandes desafios que a gente tinha no início era como é que eu dou liquidez para os nossos fundos, né? E como é que eu dou oportunidade até para o menor investidor experimentar os nossos produtos, né? E aí a gente falou, pô, vamos testar. E realmente foi um teste, tá? Então, acho que a estratégia lá foi desenhada e eu achei que foi bem assertiva. Até foi um dos grandes âncoras nossos que falou, por que você não testa, né? Por que vocês não testam a brincadeira? A gente falou, pô, vamos testar. E eu acho que foi até um grande sucesso, né? Tem cotistas que questionam muito a gente, mas eu acho que foi interessante para nós entender como é que é essa dinâmica. E a gente começou a ver cotista com 50 cotinhas, né? Enfim, um cara que provavelmente com 100 não estaria testando esse mercado, porque ele não teria pegar 50 cotas de 100, 20 de 50 de 10, né? E eu que fico lá com o meu Bloomberg aberto, né, olhando, eu falei, pô, o cara pôs ordem de 3 cotas, né, de Tordesilhas. Eu falei, interessante isso, quer dizer, começou a entrar, a gente começou, na realidade, a trazer para o mundo de fundos imobiliários, né, não sei, acho que pessoas que nunca testaram, porque falaram, pô, tá bom, eu colocar R$1.000 para mim nesse fundo pode fazer sentido. Então foi isso, tá? Não é nenhuma grande maquiavelice, não. É realmente testar um cota. Ficamos felizes, na realidade, porque o fundo Tordesilhas acabou tendo uma liquidez muito maior do que até a gente esperava, né? Então, pô, mês passado a gente bateu mais de 1 milhão média dia, que para um fundo, né, com o patrimônio que tem recente, realmente acabou sendo bom. E eu acho que o R$10 acabou ajudando nisso, tá? Não posso te dizer cientificamente não, que sim, é, que mas não tem como comprovar, mas foi isso, É. E você puder, acho que assim, acho que um grande desafio realmente na indústria de fundos imobiliários, né, que realmente acho que, assim, teve a crise, né, 2015, 2016, etc., mas nenhum fundo de desenvolvimento realmente foi bem efetivo, né? Então, acho que assim, se você puder comentar um pouco assim da dinâmica, né, assim, acho que de você distribuir dinheiro, né, já que realmente o ciclo de caixa do desenvolvimento é bem diferente de um CRI, porque o CRI você pagou, tem gente que distribui amortização, tem gente que não distribui, então, assim, mas o cupom caiu, distribuiu. Então, assim, acho que o processo realmente do desenvolvimento é um pouco mais complicado. Então, se puder explicar isso, assim, qual que é a tua visão, assim, acho que se você prefere, vamos dizer assim, segurar o semestral para realmente ver o que realmente caiu na conta, para ver, né, realmente, como você falou, teve alguns atrasos ou não, Então, vamos lá, né, a estratégia nossa para... Primeiro, deixa eu falar do desenvolvimento, né? Então, realmente, projetos de desenvolvimento, ele tem o que a gente chama de J, né? Eu coloco o dinheiro e começa a receber lá no finalzinho da brincadeira. Ciclo de 3 anos, né? Então. Normalmente, ciclo de 3 anos, para loteamento pode ser um pouco mais curto, para multipropriedade em torno de 3 anos, né? Loteamento tem alguns que são de 12 meses, a maioria em torno de 24, e aí 3 anos multipropriedade. O que a gente... tem como estratégia dentro do fundo, obviamente, tem um equilíbrio de conta sempre, né? Então, como o ciclo de desenvolvimento, a chamada de capital é feito mensal, a gente tem, obviamente, todo um planejamento de fluxo de caixa por um período mais longo, mas surpresas acontecem, eu posso ter uma chamada de capital no meio do caminho. Então, eu modulo a distribuição do dividendos, eu vejo lá todos os comentários nos fóruns que o pessoal fala, pô, mas tem lá o resultado no caixa. Eu falo assim, mas seria irresponsabilidade minha mandar o dinheiro inteiro para fora se eu não tenho absoluta certeza do qual é a minha chamada de capital para o próximo mês das obras que estão em andamento. Então, a gente tenta modular o que a gente chama de capital de giro mínimo garantido para que a gente possa combater as surpresas, e eu vou modulando isso e distribuindo, e no semestre, obviamente, a gente acaba distribuindo o que tem lá, o norte que tem lá 99%, mas é isso, tá? Então, até, enfim, teve reclamação de vários cotistas nossos mesmo, como é que caiu 40% o dividendo? Então, eu preciso explicar que o dividendo não caiu, nós somos um fundo variável. Nós pagamos os dividendos baseado no resultado caixa do fundo. Tanto que, se você ver, eu tenho um resultado acumulado lá muito maior do que o que eu distribuí, justamente porque eu tenho resultado que não é caixa.
Né? Muitas das empresas que a gente investe, eu vou acumulando lucro, mas enquanto a obra não acaba, eu não vou distribuir o lucro. Né? A obra tem que estar num patamar que dá conforto para não ter, e aí eu começo a distribuir lucro. Mas é isso. Como você está no fundo imobiliário, tem desafio de pagar mensalmente para manter o cotista feliz. Né? O pessoal está acostumado e aí acaba entrando. É ele, culpa dele. O private equity dos FIIs ali. E acho que se puder comentar, Eduardo, você acha que tem muita gente que discute essa questão de distribuir ou não a amortização e também distribuir ou não a inflação. A gente viu realmente, né, que como a inflação subiu bastante, né, grande parte dos FIIs de CRI, né, que estavam expostos de IPM distribuíram mais. Então, se eu pudesse discutir um pouco essa linha, assim, que a TG Core, né, acho que foi a mais recente que mudou essa chavinha, né, de não distribuir inflação, agora está distribuindo inflação. Então, acho que se eu pudesse discutir qual que é a linha de raciocínio, né, do HCTR como um todo, assim, sobre distribuição ou não de inflação e também política de dividendo. A minha concepção, eu acho que tudo isso, a culpa é do jeito que está a lei do fundo imobiliário, que tem que distribuir 95% do lucro caixa. E lucro caixa é um conceito que não existe na contabilidade. Existe. Não existe. Você tem lucro, que é uma coisa contábil, e você tem geração de caixa, que não tem esse termo lucro caixa. É um cruzamento do RR. Cruzamento do contábil com caixa que quem legislou lá não entendia. Não era contador. Não era contador normal. Normal. E aí a gente tem que se virar. Então, assim, o meu entendimento é o que a gente aplica lá, precisa ter o contábil e o caixa. Então, por que a gente, nos últimos meses, está lá fazendo uma reserva de lucros que não está sendo distribuída? Porque esse GPM que disparou está fazendo com que a correção monetária esteja maior que o pagamento total do CRI ex-juros. Então, geralmente é menor. Quando é menor, distribui tudo. Ou seja, distribui tudo que é inflação e segura a amortização. Tá? Certo. A amortização, na minha concepção, não distribui nunca. É o retorno do dinheiro. Senão você mata o patrimônio do fundo. Senão uma hora o patrimônio do fundo vai a zero, entendeu? Lógico. Mas inflação deveria distribuir sempre desde que tenha caixa. Só uma observação, porque no Brasil, inflação é receita. Porque, teoricamente, inflação, na realidade, você estaria corrigindo o poder aquisitivo do seu dinheiro, né? Então, em muitos países não é receita. No Brasil, de acordo com a lei, inflação é receita. Por isso que você teria que distribuir contabilmente. Inclusive é tributado, né? Você paga. Não nos fundos imobiliários. Não nos fundos, mas enfim. Numa empresa você tributa a inflação, correção por inflação. Então tem que distribuir. Você vende teu apartamento 10 anos depois. Mais um mico. Você vendeu mal, entendeu? Você não ganhou nem inflação, mas você vai pagar. Você não pode descontar. Isso aí. É isso aí. Bom, o Losnak tem mais alguma pergunta ou posso fazer uma pergunta? Pode fazer uma pergunta. Tranquilo. Mas acho que é mais assim, o pessoal está falando muito de Versalhes, eu não sei se vocês vão poder falar alguma coisinha depois, mas só para também não falar que eu não falei, mas beleza. Mas questão de pipeline, assim, para o hectare, como é que você está vendo esse, tem um pipeline, como é que tem uma ideia de novas emissões, né? Não sei o que você pode falar, mas tem coisa, e no TOD, o que vocês podem falar para o pessoal que está ansioso para saber disso? Tá. Não, assim, a gente tem muita gente trabalhando originação, então pipeline é uma coisa que sempre tem lá dentro, e eu acho que o crescimento da gestora passou a ser uma coisa não só ativa como passiva também, né? Não chegava tanta coisa direto na gente como hoje passou a chegar. Última informação que a gente deu, quer dizer, o caixa, a gente captou 300 milhões em dezembro e viramos o ano, está no relatório mensal lá com mais ou menos 40 milhões em caixa. Então, quer dizer, alocamos bem rápido. Sim. A nossa ideia é, como eu falei, ainda continuar crescendo esse fundo. A gente acredita que isso vai trazer mais diversificação, vai ser vantajoso. Agora, o que você falou, não posso falar, botar datas aí, mas a gente caminha para ter um ano parecido com o que foi ano passado. Essa dinâmica, já que vocês abrem para algumas opiniões do lucro caixa, da inflação, em relação à possibilidade do fundo imobiliário se endividar. O que vocês acham dessa dinâmica, ou um dia ser uma realidade ou não? Porque tem que fazer emissão, né? É aquilo, já se endivida sim, mas indiretamente. Acho que é difícil para um fundo de dívida tomar dívida, né? Assim, nem não, nem passa pela minha cabeça. Dívida.
Mas eu não tenho só dívida. Exato. Dá para alavancar os projetos. Vamos lá. Mas na indústria como um todo, vocês acham que isso pode vir em algum momento? Porque a gente teve... Eu acho que vai vir mais cedo do que imaginam, porque essa é uma discussão que já tem entre gestores, a gente discute muito isso, até com a própria CVM, enfim, como a gente pode até regulamentar melhor isso para garantir para os nossos investidores, né, um nível de segurança mínimo, né, para não dar as maluquices que acontecem, por exemplo, no mercado americano, que a gente sabe e tudo mais. Mas acho que vai vir sim. Eu acho que pode ser um instrumento bom, principalmente para os fundos de desenvolvimento e que dá uma tranquilidade para quem está investindo, que tem uma regulamentação muito clara e a transparência que um fundo dá, diferentemente de uma empresa, né? Então, eu sempre brinco, né? O que é mais seguro, investir num fundo imobiliário ou comprar ações da, sei lá, qualquer uma delas? Aí não vou falar um nome, porque depois o povo vai ligar e me brigar, né? Mas de qualquer uma dessas incorporadoras que estão aí são várias. Eu diria para você que um fundo imobiliário, com tanta regulamentação, com tanta regra que a gente tem que seguir, com tanta gente nos vigiando, porque tem um auditor, tem um administrador, né? Tem as services... Eu diria que é muito mais tranquilo e transparente do que investir em qualquer incorporadora aí no mercado, que tem um balanço anual, trimestral. O informe mensal só existe quando tem recuperação judicial, né? Então, no imobiliário, você tem recuperação judicial não, você também tem que reportar. Então, realmente... Exatamente. Então, e aí a nossa regulamentação, que está até em lei, né? A gente tem que seguir lei, não é só 472, né? Enfim, eu diria que daria uma segurança até maior para o investidor final, que a alavancagem corresse melhor aqui do que dando dinheiro para a incorporadora, né? Então, eu acho que vai vir sim, obviamente, no futuro próximo vocês devem estar vendo alguma coisa acontecendo. Do nosso lado, não tenho nenhum plano hoje, não quer dizer que amanhã eu não mude de ideia, eu posso acordar, né? Mas hoje não tem nenhum plano para estar falando disso. Mas eu não vejo como opinião para o mercado. Não, porque a gente bota no regulamento e a gente é adulto. Tem que dar transparência. Vai aumentar o risco, mas do short, se tiver transparente. Ano passado foi, né? Então, demorou, mas veio. Então aumenta a liquidez. Eu acho que a dinâmica de muitos gestores deve ajudar um pouco, né? Lógico que você aumenta o risco, mas você às vezes cria um ambiente um pouco diferente. Por exemplo, nos Estados Unidos você tem, né, o cara meio estrangulado para vender ativo. O ponto positivo na minha visão é que você não tem essa obrigação de fazer ofertas, como chama? Constantemente. Então, você pode ter uma nova via de crescimento, né? Eduardo, você puder comentar um pouco, assim, acho que de indexadores, né, assim, do portfólio, assim, acho que muita gente reclamou do GPM, né, muita gente realmente acabou não passando, né, GPM em alguns casos, né, realmente que estava mais estressado, né, tanto acho que na economia real, né, assim, de contrato de aluguel, né, quanto também alguns CRIs, né, teve alguns waivers. E realmente, assim, nesse pipeline que você está desenvolvendo, assim, você está tendo um feedback, vamos dizer assim, mais de migrar para IPCA, ou realmente as pessoas não têm, entre aspas, vamos dizer assim, essa dor de cabeça, né, com o GPM, e da questão também do GPM ser negativo ou não? Então, se você puder comentar um pouco... GPM é outro assunto para mais de hora de conversa. E depois do que foi esse 2020 aí de realmente 23%. 25%, né? Já os 12 últimos. Né? Agora 25%. Pois é. Eu acho que o primeiro ponto, assim, saía, publicava o GPM 4%, eu via a galera comemorando, agora vai vir um dividendo gigante. Dá um medo, né? Nunca comemorem inflação alta, assim, esse é talvez uns cotistas fiquem bravos aí, mas você está ganhando um dividendo maior lá, mas tua vida está ficando mais cara, a economia está se desorganizando, então assim, inflação alta não é bom. A gente viu um negócio de, um índice 23 e o IPCA fechou a 4,5, se não me engano. Então ficou uma coisa meio maluca aí que quem estava posicionado em GPM acabou surfando, se dando muito bem. Repara, como é que a gente escolhe o indexador das operações lá? Tá? Acho que isso é importante falar. Eu não faço call macro de, eu acho que agora o IPCA vai andar, então vamos expor mais o IPCA. O que a gente faz o incorporador que a gente está financiando financiou o cliente dele. Qual índice ele usou para financiar o cliente dele? Eu vou fazer o mesmo. Ctrl-C, Ctrl-V, sim. Então o cara usou o IGPM com o cliente dele, eu vou usar o IGPM com ele para ser casado, justamente para não ter a dívida corrigindo a 23 e ele vendeu a IPCA, o ativo dele corrige a 4. O que aconteceu esse ano é que a dívida corrigiu a 23 e se ele repassar esse 23 para o cliente dele, ele vai ter problema, vai ter uma onda de estrada. Então, assim, a maioria não repassou todo o IGPM. O que isso gera? As dívidas corrigiram a 23, os ativos corrigiram a 5,10. A operação ficou mais apertada. Como a gente tem
se não 100%, 90% das operações, amortização mensal desde o primeiro mês. Por outro lado, a dívida foi sendo reduzida ao longo do ano, porque todo mês o cara está amortizando. Então, assim, se você olha razões de garantias que a gente publica todo mês, compara janeiro com janeiro, está tudo mais apertado. Agora, como era tudo muito folgado, está tudo ainda dentro do patamar aceitável, dentro dos limites, e a gente continua muito próximo monitorando. Tá? Não demos desconto de GPM para ninguém. Temos uma operação, também vocês vão ver no relatório amanhã, mudou o IGPM para IPCA, mas mudou daqui para frente só. Entramos em acordo e acho que não tem problema. E alocamos um pouco mais em IPCA agora, porque está um momento que todo mundo está assustado e querendo fugir. E também não vemos problema, tá? A gente não está aqui para surfar surtos de inflação. A gente está aqui para entregar yield real alto. Sim. E é isso que a gente vai continuar querendo fazer. Entendi. Respondi tudo, foi longa a pergunta de novo. Se esqueci alguma. Então, acho que só para assim, uma discussão, né, que muita gente tem, né, que realmente dado que você entrega um produto em inflação, o teu benchmark é CDI, né? Então, assim, acho que eu já falei com a Devant, né, já falei com várias gestoras, assim, tem realmente essa questão de que o CDI, entre aspas, do custo do dinheiro, então faz sentido também fazer sobre o CDI. Então, acho que você puder comentar um pouco assim, da performance, assim, realmente, assim, já que vocês têm um casamento, né, com o teu devedor, mas você tem um descasamento com o investidor, vamos dizer assim. Então, se você puder comentar, acho que acho que assim, CDI sempre foi o benchmark da maioria do mesmo fundo de ações. Quando foi escolhido lá atrás, a gente até quis fazer o fundo barato. Então, acho que de quem cobra a taxa de performance, são pouquíssimos que cobram 10 acima do benchmark, né? A maioria é 20. É lógico que está um momento difícil de defender, o CDI está no mínimo do mínimo histórico, mas a gente ainda enxerga que 10 acima do CDI, a gente vai cobrar menos performance do que 20 de IPCA mais 3 ao semestre, ou yield da NTNB, quer dizer, tem outras variantes aí. Quando foi concebido foi isso, muito mais com uma cabeça que ser o grande benchmark da indústria de fundo como um todo. E na realidade, quando o fundo estava desenhado, lembra, o CDI estava nos mais altos. Quando começou não era Não era o 14 lá, mas também não... E amanhã pode voltar também, né? Vai voltar na próxima. A gente brinca, né? Começar a voltar. Quando o CDI estava a 14, o IPCA estava a 4, 4,5, ninguém reclamou, né? Então... Acho até que não vai voltar para isso, mas mesmo se você olha a curva longa precificada hoje... Já está. E o fato de ser 10, né, se eu tivesse 20 acima do CDI era outra história, mas e aí assim, a gente quer ser barato, tá? Agora, um fundo como o HCTR de lastro pulverizado dá muito mais trabalho do que um fundo high grade. O nosso high grade, é a única informação que eu vou dar sobre ele, só vou dar porque o regulamento já está público na CVM, tá? Mas estamos em período de silêncio. Manda bala. A taxa é 0,7, não tem taxa de performance. Então, assim, para fazer high grade, a gente acredita que vai ser rentável cobrando isso, que, se não me engano, vai ser dos fundos mais baratos. E aí vai na escala mesmo. Mas para fazer high yield, a gente precisa, para ser rentável lá dentro, para remunerar bem as pessoas. Para ter todos os controles e as pessoas que são envolvidas. A quantidade de gente que a gente precisa ter envolvido. E o high grade não é o Versalhes, antes que o povo confunda. Não, realmente tem um custo bem grande, né? A gente também falou com outros que fazem desenvolvimento e assim, inclusive fui lá, né, lá em Goiânia e é muito diferente. 300 pessoas na empresa. Diferente. Não é trivial. Assim, não é trivial, não são 5 pessoas na Faria Lima lá falando, nossa, o cara tá... Não dá nem para pôr na Faria Lima, porque daí sim o custo é muito alto. O custo é muito alto, mas acho que basicamente isso. Acho que só para fechar então, para a Kátia, acho que você puder comentar um pouco assim da política do equity, assim, acho que você quer ser o controlador, você quer ter 100%, qual que é a visão assim de vocês quando vocês olham o investimento? Não queremos, mas isso não quer dizer que às vezes não somos, tá? Então, na verdade, assim, a gente nunca entra para comprar um equity pensando em ser o controlador. O que acontece é que às vezes a gente entra num equity com muita boa intenção, tendo uma participação minoritária, achando que na realidade as coisas vão bem, e às vezes as coisas não vão tão bem quanto a gente imaginava. Aí você vai diluindo o cara. Aí eu vou diluindo o cara. Entendi. Então o Ilhas Atalaia foi um caso típico desse, quer dizer, a gente chama de Ilhas Atalaia lá, o Macaira, e que vocês podem ver que a gente foi aumentando a posição, mas foi isso, porque a gestão não estava de acordo
com o que a gente achava que era o adequado, infelizmente tivemos que assumir e aí realmente entramos e acabamos controlando. Mas, por exemplo, Porto Seguro, a gente está super feliz com a gestão da WM, bonitinho, pagando direitinho, o planejamento. Claro que tem sempre o problema sistêmico, né, que a gente pode estar ocorrendo. No ano passado a pandemia deu algum trabalho, mas a gestão é ótima, então a gente está lá minoritário e pretendemos continuar minoritário. Então não é por desenho, é por consequência, tá? Então a estratégia não é ser controlador, tá? Não é isso. Certo. E acho que só para fechar, então, assim, como que você, assim, precifica o aporte de entrada do desenvolvimento? Assim, a gente faz nós temos lá várias modelagens, né? Eu tenho os meus japonesinhos que a gente brinca lá, que faz as modelagens. Na Poli, né? Os caras do I. Meus Poli. Tô doido pra contratar, depois se você quiser me indicar algumas pessoas em mim também, é bacana. Eu quero uns matemáticos mais lá. Mas eu tenho alguns polianos lá comigo. Certo. Nada contra as outras faculdades, por favor. Não estou falando isso, mas eu tenho Mackenzie também, enfim. Nada contra outras. Que a gente fala polianos, o pessoal já fala, pô, só contrata na Poli. Não. Mas a gente faz a modelagem interna nossa e eu tenho sempre uma empresa parceira contratada que valida a minha avaliação, tá? Porque, obviamente, quando você entra no desenvolvimento, é tudo premissa, né? Sim. Então, a vantagem nossa é que, por a gente ter feito tanto CRI, então, por exemplo, ninguém me engana com o custo de metro quadrado na minha avaliação. Porque eu olho lá, pego lá no meu database de todos os CRIs que eu já emiti, quanto que os caras gastaram, e eu sei por região, por tipo de empreendimento, se é loteamento, não é loteamento, se é multipropriedade, custo de construção, dois quartos, um quarto. Então, eu consigo ter uma base de comparação muito boa. Então, essas coisas a gente acaba tendo uma premissa muito bem apurada, às vezes até melhor do que o empreendedor, que trabalha numa região, focado, sentadinho, né? Então, a gente tem essas premissas que acabam nos ajudando. E as outras premissas que a gente tem, na realidade, também vêm dos CRIs, que é, como é que é a velocidade de venda, né? O empreendedor vai falar, vou vender tudo em um ano. Eu falei, querido, os últimos 50 empreendimentos que a gente viu aqui foi 24 meses. Vou pôr 24 meses na viabilidade. E aí a gente acaba fazendo a viabilidade interna nossa, chega num número de cálculo. Normalmente a gente entra por dólar, a gente chama dólar por construção, eu vou lá e coloco o dinheiro, é primário. De obra, sim. Então eu vou pondo de acordo com a obra, a gente faz as métricas e aí eu vou até ajustando o modelo de viabilidade, tá? A gente chega às vezes até a interferir em preço do produto também para venda, né? Porque, de novo, a gente tem estatística, eu posso ter um melhor julgamento às vezes que o loteador para aquele produto vender por metro quadrado 600, 700 reais um loteamento, talvez não seja viável, 500, e mesmo assim para de pé, a gente acaba ajudando. Mas é isso. Eu tenho a modelagem interna nossa baseada nas estatísticas e a gente tem uma empresa externa que faz a validação. Você é um minoritário passivo, né? Você faz um follow-up para ver realmente... Infelizmente esse negócio de passivo não funciona. Infelizmente. Eu adoraria ser passiva, eu juro. Adoraria poder botar o dinheiro uma vez por mês lá e falar, e aí, beleza? Mas não é assim que funciona, não. É todo dia e tal. E outra coisa que é interessante para a gente, a partir do momento que eu entro no equity desses negócios, normalmente um empreendedor desse tipo, né, um incorporador, ele não tem um negócio, ele tem vários negócios. Então, na realidade, eu acabo ajudando o Edu, porque eu falo, Edu, tem oportunidade de pôr um CRI no outro negócio dele lá. Então, para a gente entrar em um equity, tem dois objetivos. Obviamente, ganhar dinheiro, taxa de retorno, mas é um objetivo de ficar muito mais próximo, né, do nosso campo de atuação na originação de negócio. Então, a gente está lá originando também no dia a dia, né? Como ele falou, você às vezes uma concorrência, né, vamos dizer, entre aspas, e mesmo com uma taxa mais alta, ele acaba indo com você às vezes. Então... Exatamente, essa estrutura robusta dentro de casa faz diferença. Exatamente. Muito bom. Então, eu queria agradecer aí, Kátia, queria agradecer Edu, segunda vez aí com a gente. Kátia, tem até um recado para você, ó, muito didática e genial, parabéns. Para você. Aí o elogio meu funcionário. Meu nome para pagar bônus. Deve ser funcionário meu. Do time. Ele falou que ele é da Poli, vai mandar o currículo. Não, podem mandar currículo, gente. Mas, brincadeiras à parte, eu queria agradecer aí pelo tempo de vocês, pela toda a explicação da indústria, do hectare, do Tord, não do Versalhes, mas quem sabe mais para frente a gente fala aí. O regulamento está publicado, podem olhar na Exatamente, ó, já é uma aula aí, vai lá, eu não leio o regulamento inteiro, mas é bom dar uma lida lá, é bastante página. Então é isso, obrigado aí, boa noite, pessoal. Gente. Valeu, Losnak, mais uma vez. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite.